Street. Olá, eu sou a professora Cleide, professora de Química. Na aula de hoje vamos falar de equilíbrio químico, um assunto que tem aterrorizado muitos estudantes. Fique ligado nessa aula e não sofra pânico mais por causa desse conteúdo. A palavra equilíbrio pode ter diversos significados, desde que para referir a quantidades iguais, até para falar de prudência e moderação. Mas e equilíbrio químico? O que significa? Bem, equilíbrio químico é quando nós tivermos reações reversíveis, ou seja, reações que se processam simultaneamente nos dois sentidos, direto e inverso, ou seja, reagentes se transformando em produtos, produtos se transformando em reagentes, e isso acontecendo na mesma velocidade. Alguns livros demonstram, através de analogias, como seria o equilíbrio químico. Mas tome cuidado. Observe que essas duas analogias estão comparando o equilíbrio químico a quantidades iguais. Cuidado! Nem sempre o equilíbrio químico acontecerá quando tivermos quantidades iguais de reagentes e produtos. Fique ligado! Aqui temos um caso muito interessante de equilíbrio químico em um processo físico. Se nessa garrafinha estiver fechada e com temperatura e pressão constante, o que vai acontecer aqui é um equilíbrio entre a água no estado vapor e a água no estado líquido. O equilíbrio químico tem muita importância em nosso cotidiano. Ele pode afetar, inclusive, o rendimento de muitos produtos nas indústrias, o funcionamento do organismo humano e dos animais e pode ser observado em diversos fenômenos do nosso cotidiano. Fique ligado! Olha o caso que acontece aqui no refrigerante. No refrigerante temos um equilíbrio entre o CO2 e o CO2 aquoso dissolvido no refrigerante. Se esse sistema se manter a uma pressão e uma temperatura constante, a concentração do CO2 aquoso e a concentração do CO2 gasoso estarão em equilíbrio dentro do refrigerante o tempo todo. Ou seja, CO2 estará transformando em CO2 aquoso e CO2 aquoso estará transformando em CO2 gasoso. Olha agora que caso interessante das lentes fotocromáticas. Quando a radiação solar incide sobre a lente, o equilíbrio é deslocado para a direita no sentido de formar essas substâncias que têm uma coloração escura. Mas quando retira-se a luz solar, a lente volta a ficar transparente. Por quê? Porque essas substâncias de cor transparente são formadas. Muito interessante, não é mesmo? E o nosso sangue? O nosso sangue, ele é um tipo de solução tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução que não tem variações no seu pH. Isso só é possível, ou grandes variações, né? Ele não sofre grandes variações, né? Isso é uma solução tampão. Isso só é possível no nosso sangue porque tem algumas substâncias dissolvidas em equilíbrio. O equilíbrio entre essas substâncias, ou seja, as conversões constantes de produtos em reagente e reagente em produtos, mantém o pH aproximadamente do sangue em 7,4. Recentemente eu fiz um vídeo com o título O Poder Alcalinizante do Limão. Algumas pessoas afirmam que se tomar água com limão, o sangue pode alcalinizar. Confira esse vídeo no nosso canal, nesse canal mesmo, Química Intrigante, e descubra por si mesmo. O equilíbrio agora químico em termos de gráfico. É muito comum a gente ver gráficos para representar situações de equilíbrio. Nesse caso aqui, fique muito atento a qualquer gráfico, pessoal, nos eixos, né? Observe que aqui esse eixo está falando da velocidade das reações, esse aqui é o tempo.
Então, nós temos a velocidade em função do tempo. Nesse caso aqui, nós tínhamos a velocidade direta se processando em uma velocidade, a velocidade da reação indireta, até que chega um momento que as duas velocidades se igualam, ou seja, uma situação de equilíbrio. No caso desses gráficos aqui agora, observe que ele vai mostrar o equilíbrio em termos de concentração molar, concentração mol por litro das substâncias, em função do tempo. Lembra que eu falei que não necessariamente as substâncias precisam estar em quantidades iguais? É aqui que isso se aplica. Observe que nós tínhamos aqui a concentração de N2O4 maior do que NO2. E mesmo atingindo o equilíbrio, essas quantidades continuam diferentes. A concentração molar do N2O4 é maior do que a concentração molar do NO2. Porém, atinge o equilíbrio porque essas concentrações param de sofrer variações. Nesse caso aqui, a concentração do N2O4 era maior, ela cai. A concentração do NO2 agora era menor, ela sobe. Porém, chega um momento que estabiliza e adquire o equilíbrio. Já nesse caso aqui, as concentrações tanto do N2O4 quanto do NO2, elas vão se encontrar aqui, ou seja, elas vão ficar na mesma quantidade, a mesma concentração molar das duas, e aí quando elas se estabilizarem, quando não sofrer mais alterações nessas concentrações, atinge-se o equilíbrio. Olha na prática como ficariam as cores desses sistemas. Nesse primeiro sistema aqui temos uma quantidade maior de N2O4. Como o N2O4 é transparente, a cor vai ficar mais ou menos assim, mais clarinha. Já aqui nós temos uma quantidade maior de NO2, que tem coloração castanha, então a cor prevalece. Já nesse caso aqui vai ficar uma coloração intermediária porque nós temos a mesma quantidade em mol por litro de ambas as substâncias. Esse quadro, essa tabela, ela vai mostrar também essa questão das concentrações, que não necessariamente atinge-se o equilíbrio e essas concentrações ficam iguais. Observa que inicialmente tinha uma quantidade de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, e elas foram caindo essa quantidade em mol por litro, a concentração foi caindo. Ao passo que a concentração de CO2 e NO, elas estão aumentando. Porém, chega um momento que essas quantidades se estabilizam, não sofrem mais alterações. Nesse momento, atingiu-se o equilíbrio. O que pode alterar o equilíbrio químico? Na vida, estamos sempre buscando um equilíbrio, não é mesmo? Seja o equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro. E embora a entropia queira desorganizar nossa vida, a vida quer sempre organizar. Pensa aí, o que altera o seu equilíbrio? E o que você faz para manter-se equilibrado? Mas em se tratando de equilíbrio químico, 3 fatores podem alterar o equilíbrio químico: concentração, pressão e temperatura. Toda vez que um desses fatores alterar o equilíbrio químico, ou seja, perturbar uma situação de equilíbrio, é normal que o sistema tente reajustar esse equilíbrio a fim de minimizar os efeitos dessa perturbação. Olha o caso aí da concentração dos reagentes. Um exemplo muito interessante é o que acontece com a hemoglobina mais o oxigênio formando oxihemoglobina. Quando há uma deficiência de alguma dessas substâncias, o equilíbrio tenta se reajustar. E aí a oxihemoglobina passa a transformar-se mais rapidamente nessas substâncias a fim de reajustar o equilíbrio. Um caso interessante é quando os jogadores, no caso aqui os jogadores brasileiros, em 2017 foram para a Bolívia. Chegando lá, eles passaram mal. Por quê? O que aconteceu? Com o ar mais rarefeito, o organismo sentiu a baixa de oxigênio,
A oxihemoglobina tentou rapidamente converter em mais oxigênio para amenizar, né, o efeito ali do desequilíbrio, vamos dizer assim. Com a baixa de oxihemoglobina, os jogadores acabaram sentindo mal-estar e tonturas. Bem, o que acontece então é que toda situação de equilíbrio químico, se você tirar reagentes, o equilíbrio vai tentar se reajustar, ou seja, o equilíbrio irá se deslocar para o lado que está faltando esses reagentes. Se faltar produto, o equilíbrio vai se deslocar para tentar voltar à situação normal e formar mais produtos. A mesma coisa acontece se aumentar a quantidade. Se aumentar a concentração de produtos, causando um desajuste aqui no equilíbrio, é normal que essas substâncias, né, corram para se transformar em produto novamente. Ou seja, desloca-se o equilíbrio para a direita. E se aumentar a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para formar mais oxihemoglobina. Essa é a influência da concentração aí dos reagentes no equilíbrio químico. Agora, a pressão. Bem, temos aqui um caso do refrigerante. Observe o que acontece. Ácido carbônico se transformando em CO2 e H2O. Essas substâncias, elas estão aqui dentro sob uma determinada pressão. Quando a gente retira essa pressão, ou seja, diminui essa pressão, causa uma expansão do volume. E o equilíbrio vai se deslocar para o lado de maior volume. O que a gente considera maior volume aqui é o número de mols. Aqui nós temos 1 mol dessa substância contra 2 mols nos produtos. Então, a gente considera o lado de maior volume, o lado aqui da direita nesse caso. Então, se diminuir a pressão, se abrir o refrigerante, nesse caso aqui, você vai diminuir a pressão, vai haver uma expansão de volume, porque vai formar mais aqui, né? CO2, e o deslocamento, então, do equilíbrio será para esse lado, ou seja, vai favorecer a formação dessas substâncias. É o que acontece aí no caso dessa menininha que passa o maior aperto com esse refrigerante. Ao passo que, se aumentar a pressão, ou seja, né, se tamparmos esse refrigerante novamente, vai haver uma contração do volume e vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume. Então, vai favorecer novamente a formação dessa substância. A influência da temperatura agora na situação de equilíbrio. Olha o que acontece com a síntese da amônia. A amônia é uma substância muito importante com diversas aplicações no cotidiano. Para fabricar a amônia, há uma mistura de nitrogênio com hidrogênio formando a amônia. A reação direta, ela se processa exotermicamente. Observe o ΔH negativo. A reação inversa seria endotérmica. Bem, se nós quisermos favorecer a formação da amônia, é preciso diminuir a temperatura, pois a diminuição da temperatura favorece uma reação exotérmica. Mas se por acaso quisermos fazer com que a amônia se converta em maior proporção nessas substâncias aqui, teremos que aumentar a temperatura, pois um aumento de temperatura vai favorecer a reação no sentido contrário, no sentido do endotérmico. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, é gratuito e você ainda ajuda diversos outros estudantes a se preparar para o Enem e vestibulares.